Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Tem escolinha hoje? Cadê as crianças? Bem rapidinho. Deus está nessa casa. Estenda suas mãos para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, eu invoco a Tua presença sobre este altar, sobre essas vidas que aqui estão, Senhor. Que toda retaliação, Senhor Deus, sobre estas crianças caia por terra agora. Senhor Deus, visita cada pai e cada mãe aqui representado, Senhor. Cada lar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aqui tem uma família, Senhor, uma família do Senhor. Pai querido, vai derramando a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida dessas crianças, sobre esses lares, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, não permita, Senhor Deus, a destruição dessa família. Não permita, Senhor Deus, que a separação venha a acontecer. Em nome de Jesus, ó Pai, vai alcançando, Senhor Deus, este coração, esta vida, Senhor, em nome de Jesus. Vai alcançando, Senhor Deus, essas crianças agora. Vai blindando, Senhor Deus, a mente delas, Senhor. Em nome de Jesus, vai alcançando, Senhor Deus, a vida da Giliane agora. Vai alcançando, Senhor Deus, a vida de todas as professoras que ministram a Tua palavra lá, Senhor Deus, naquela escolinha, naquela salinha, Senhor. Em nome de Jesus, alcança a casa deles agora, a casa delas agora. Alcança, Senhor Deus, essas famílias aqui agora. Em nome de Jesus, dá sabedoria e entendimento, Senhor, para que cada criança, Senhor Deus, cresça, ó Deus, nos Teus caminhos e que ela nunca, Senhor, venha se desviar, nunca venham sair, Senhor Deus, da Tua presença. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e te agradeço, hoje e sempre. Você diz amém. Vai lá na salinha. Diga: Deus está aqui. Nós queremos fazer uma ministração hoje de uma forma diferente. E eu quero convidar minha esposa para trazer a palavra junto comigo, amém, irmãos? Nós vamos ministrar nós dois, se assim o Espírito Santo nos der a graça e a misericórdia. Olha aí para quem está perto de você e diga para ele assim: irmão. Diga mais alto para o céu ouvir e para que Satanás também escute. Diga assim: irmão, a tua família, diga: a minha família é presente do céu. Diga assim: a família não é CNPJ. Diga: não é empresa, é instituição criada pelo céu. Diga: Satanás não tem poder para tocar na minha vida, na minha casa e na minha família. Amém? O Senhor ministra ao meu coração que tem vidas aqui dentro prestes a separar. Mas estava prestes a acontecer isso, porque o Senhor chegou primeiro e já desfez toda a obra do mal. Amém? A minha esposa vai fazer a condução desse culto, irmãos. Graças a Deus, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje vocês estão meio acanhados, acho que é o frio, né? Tá todo mundo meio... Mas amém. Quero aqui parabenizar as mães pelo dia de hoje, um dia importante, muito merecido, um dia para honrar, né? Porque mãe é aquela que acolhe, é aquela que até um beijinho no machucado faz sarar, né? A mãe tem um poder, e é sobre esse poder de influência que nós vamos falar hoje, não só da mãe, mas por isso que eu queria que meu marido participasse, porque nós vamos falar num contexto geral da família inteira, do poder de deixar um legado, o poder de influenciar a sua família. Amém? Quero que vocês abram a Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1.
E nós vamos ler. Coloca no versículo 1. Quem está ali? Débora. Isso. Aqui é uma carta que Paulo escreve a Timóteo, no sentido de encorajá-lo, no sentido de dizer assim, estou preso, não sei, talvez já daqui eu morra. Então, ele deixou essa carta numa forma de encorajar, de dizer assim, se eu morrer, continue seu ministério, continue a obra, não desanime. E aqui ele deixa essas palavras. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Deus para falar por toda parte, a homens e mulheres, a respeito da vida que ele lhe prometeu, por meio de fé em Jesus Cristo. A Timóteo, meu amado filho, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, derrame sobre a sua graça, misericórdia e paz sobre você. Como sou grato a Deus por você, oro todos os dias por você e muitas vezes durante as longas noites. Suplico ao meu Deus por vocês. Ele é o nosso Deus, Deus de antepassados, e o meu único propósito é servi-lo com consciência limpa. Como estou ansioso por vê-lo de novo. Como eu ficaria feliz com isso, pois me recordo das suas lágrimas quando nós nos separamos. E lembro-me também da sua fé, não fé fingida, tal como ocorreu com a sua mãe Eunice e com a sua avó Lloyd. E estou certo de que você, na mesma fé, continua em você. Aqui, deixa essa parte projetada aqui. A gente vai falar hoje sobre como deixar um legado familiar e sobre a fé que atravessa gerações. E esse versículo que me chamou a atenção, porque quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está dizendo assim, pode ser que a gente não se veja mais, pode ser que mas, diante disso, eu encorajo você a continuar o seu ministério, eu encorajo você a estar na mesma fé desde quando eu te conheci. É a mesma fé que você herdou da sua mãe, da sua avó, e ele diz que é uma fé coerente, que é uma fé que tanto ele vivia dentro de casa, quanto fora. Porque muitas vezes a gente vê uma fé com a capa de religião, né? As pessoas vê uma pessoa cheia de autoridade no altar, mas dentro de casa não tem a mesma fé, não tem a mesma atitude. E é sobre isso que ele está dizendo. É coerente a fé da sua avó e da sua mãe. Então eu vejo que a vida de Timóteo fez total diferença, ele alcançou gerações, mas porque houve um legado da sua avó e da sua mãe. A Bíblia não fala muito sobre o Paulo, sobre o pai dele, mas eu não cheguei a estudar o suficiente para ver se ele tinha morrido, alguma coisa nesse sentido, mas a Bíblia não fala sobre o pai de Timóteo. Fala somente, destaca várias vezes a fé da avó e da mãe, que fez total diferença na vida de Timóteo. E Timóteo era ministro da palavra de Deus. E a gente conversando hoje sobre esse tema, eu falei, amor, é muito interessante, porque a avó e a mãe nunca pregou no altar e nunca pregou para multidões. Mas construiu um legado na vida de Timóteo. E Timóteo, sim, alcançou multidões. Timóteo alcançou gerações. Então, às vezes, você pregando para o seu filho, construindo um legado familiar, você não vai estar diretamente pregando a palavra de Deus em cima do altar, mas você vai estar preparando uma geração que vai fazer a diferença. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre construir algo dentro de casa. Porque um culto, ele não sustenta. Ele não sustenta se você não tiver uma base dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. Se você tiver uma boa base dentro de casa, você vai vir para o culto e você vai desenvolver. Mas somente o culto, num domingo, uma semana, um dia por semana, você não consegue construir um legado. Então, nós vamos hoje reforçar a importância da família, a importância de você ensinar os seus filhos. E aí nós vamos começar hoje falando sobre o poder da mãe, a influência da mãe. A mãe, ela tem um poder e ela tem como a sua função específica dentro da família, porque o Senhor, quando criou o homem e a mulher, Ele deixou funções específicas para a mãe, para o pai, para o filho. E
é que o mundo distorceu um pouco, mas existem funções específicas. E essas funções faz total diferença. E a mãe, ela tem a função de nutrir espiritualmente e fisicamente o seu filho. Só a mãe tem o poder de amamentar o filho, não é mesmo? O pai consegue? Ele pode ser o melhor pai do mundo, mas ele não consegue nutrir. E a mãe tem essa função específica. Tudo isso pensado em todos os detalhes. Então, a mãe, ela tem o poder de nutrir o seu filho. E ela tem, e assim como a Eunice, mãe de Timóteo, e como a sua avó, ela também tem o poder de implantar a fé do seu filho. Ela tem o poder de construir um legado familiar. Ela tem o poder de apresentar Jesus, ela tem o poder de nutrir a fé e um dia o seu filho ser uma pessoa que faz a diferença em gerações. E eu quero que o meu marido hoje fale sobre o papel do pai na família. Queridos, não assusta não que vai ser uma pregação um pouco diferente, nós já fizemos isso aqui uma vez. O Espírito Santo tem ministrado ao meu coração nos últimos dias que nós não seremos uma igreja de barulho, nós seremos uma igreja fundamentada na presença de Deus. Amém? Igreja não é circo, não é cinema, não é teatro. Igreja é lugar para você vir e saber aquilo que você precisa viver na segunda-feira. Porque de nada adianta entrar na igreja no domingo, adorar ou fingir, porque aqui existe uma prova sobre isso. O apóstolo Paulo está dizendo assim, já que ele chama Timóteo de filho, já que é filho espiritual, ele está dizendo assim, eu lembro muito bem da sua fé. Você não tem uma fé fingida, ou seja, você não adora ao Senhor dentro da igreja no domingo e briga com as pessoas na segunda-feira lá na rua e fala palavrão e não respeita a sua esposa, não respeita a sua casa. O que nós queremos aprender hoje é que o Senhor quer de mim e de você uma família fundamentada na presença de Deus. Se você for buscar nos dias atuais, as primeiras coisas que os pais estão fazendo, e somos todos nós, generalizado, se eu mando meu filho para a escola, a obrigação de educar é de quem? De quem? Não, mas quando eu mando para a escola, eu transfiro para ele e falo que é ele o responsável. É assim ou não? Dentro de casa, o menino cai, irmão Roberto, e quebra 3 dentes, ninguém fala nada. Mas se na escola bater e sangrar um pouquinho, vai lá e quer matar a professora. Porque dentro de casa pode acontecer qualquer coisa. Se a professora bater no meu filho, não precisa bater, senão ela vai presa. Mas se ela ousasse em colocar de castigo, a primeira coisa que ele iria fazer, o pai vai fazer eu vou lá naquela escola, eu vou pegar nas orelhas. E dentro de casa, o filho faz o que quer. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu admiro a fé da sua avó, a fé da sua mãe, admiro como elas educaram e admiro como você absorveu isso. Tem gente que diz assim, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. É só você educar. A prova está aqui, irmãos. Igreja é exatamente para isso. É para dizer que a responsabilidade como pai, ela não é da Giliano lá na salinha, ela é do pai. Eu não trago meu filho para socar ele para lá. Se acontecer alguma coisa lá, da mesma forma pode acontecer na tua casa. Sabe por quê? Porque a fé, ela está tão superficial, irmão Roberto, que Satanás já ousa, dentro de casa, esse menino vai pular, vai cair, vai rodar, não vai acontecer nada. Mas na salinha das crianças vai acontecer alguma coisa, sabe para quê? Para Satanás colocar contenda entre os irmãos da igreja. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu admiro essa fé em você, porque você não perdeu a essência do legado daquilo que os seus pais te passaram. Talvez você nunca ouviu, ou já ouviu muitas vezes, onde as pessoas dizem assim, não se cria mais filho como antes. Claro que não, irmão. Quando ele está com 6 meses, ele já sabe mexer no celular melhor do que você com 60 anos.
Porque não se faz mais filho como antes mesmo. Você quer se livrar. A salinha muitas vezes não tem sido lugar onde as pessoas estão levando o filho para aprender. Tem sido para se livrar, para ele ficar tranquilo. E não é isso. A educação ela não vai ser na salinha, ela vai ser na tua casa. A educação como pai, ela não é quando eu estou em cima do altar fingindo que sou pregador. Sabe o que uma pessoa perguntou uma vez para a Arielle, que trabalha lá na minha casa? O pastor é isso também dentro de casa ou ele só é na igreja desse jeito, amoroso com a esposa? Sabe o que eu falei para ela? Ah, coitada. Isso porque ela não vive em quatro paredes. Porque não adianta de nada ser pregador aqui em cima, mas não ser pai e não ser marido dentro de casa. Não adianta de nada tratar com meu amor e dar sapatada e muitas vezes sair, inclusive, sem falar de dentro da igreja com a esposa. Pasme, eu já ouvi e já vi casos aqui dentro. Da mulher chegar e falar assim, meu marido hoje está com o demo. Aí eu falei, a função demo é demonstração. Ela falou, não, demônio mesmo. É. E ele, lindo e maravilhoso. E aí, pastor? E não sei o quê. E com a mulher não está conversando. E eu daqui observando. Sabe o que Paulo está dizendo? Pode ser que eu não venha mais a andar junto com você. Mas não perca a essência de ser isso. Seja esse homem verdadeiro. Seja esse pai verdadeiro. Seja esse marido verdadeiro. Seja essa pessoa que não tem capa. Que na frente do pastor é muito bonzinho com a família e por trás fica uma semana sem falar. Porque se você for fazer as pazes só em junho, quando nós fizermos jantar de casais, você vai passar 11 meses e 29 dias brigado com a esposa. E o jantar de casais, ele é para você vir para celebrar uma lua de mel. Ele não é para você vir para fazer as pazes. Então o que a palavra está dizendo para mim e para você no dia de hoje é, o que Paulo está dizendo é, eu me lembro muito bem de duas pessoas que talvez já não estão mais no nosso meio, de Eunice, glória a Deus que a Eunice está. Levanta a mão, Eunice. Olha, ela está ali, ó. Mas Lloyd já não está mais. Mas Paulo falou assim, porém, as duas deixaram um legado para esse homem chamado Timóteo. E se você for estudar e aprofundar sobre Timóteo, você vai saber que Paulo pegou ele e formou um grande homem de Deus. Mas ninguém muda, ninguém forma caráter de ninguém. Ele já tinha um caráter formado. Ninguém vem para dentro da igreja e o pastor vai mudar. Deixa eu falar um negócio para você. Sexta-feira completa 5 anos de CNA. 5 anos. Nos 2 primeiros anos nós restauramos 18 casamentos aqui. Ainda bem que a Bruna pegou. Em 2 anos, pelo menos 18 casamentos nós pegamos e pela misericórdia o Senhor restaurou. Um deles é o Wendel que está aqui, que chegou aqui, e eu falo sem expor ele, porque eu tenho liberdade para dizer, Jesus fez um grande milagre. Eu não estou expondo nada de errado, eu estou dizendo que Deus restaurou. Eu não estou falando, como a Dora fala, um testemunho, estou falando um grande testemunho. Porque quando ele entrou nessa casa, o casamento estava difícil, e Deus restaurou. Mas espera aí, mas da mesma forma teve gente que caminhou comigo desde a fundação da igreja e separou. Mas a culpa é do pastor? Hã? Sim ou não? Diga assim, aconselhar, com vontade, diga assim, aconselhar é com o pastor, milagres é com Jesus. Quem faz é Jesus o milagre. Agora a gente aconselha, mas se não quiser permanecer, não tem como. Consegue entender ou não? Eu já fiz casamento de pessoas que hoje não estão juntos, porque decidiram separar. E o pastor não vai obrigar a morar, diga amém.
Mas o homem está dizendo assim, ó, eu admiro, Edjan, é o que Paulo está dizendo, eu admiro essa sua fé, porque mesmo independente de qualquer coisa, você não perdeu a essência. Só os homens, levanta a mão, diga assim, eu sou sacerdote da minha casa, diga assim, eu sou pai dos meus filhos, diga assim, eu assumo a responsabilidade. É isso, irmão. Pode seguir aí. Queria que você falasse um pouco sobre o pai estabelecer limites, a direção e sobre a omissão. Isso é bom. Estabelecer limites, irmão. Eu sou nordestino, pernambucano do meio do mato, e de uma criação tanto quanto rude, rústica, grossa. Escute bem, eu cheguei de Maceió 5:30 da tarde. Ontem eu tive a felicidade de estar com a minha mãe, diga amém. Se você não tem a sua, que Deus tenha ela num bom lugar, mas infelizmente você perdeu algo muito importante, porque mãe é algo importantíssimo na nossa vida. Agora preste atenção, a minha mãe tem 78 e faz 79 agora em setembro, eu 42, faço 43 daqui 2 meses, e a minha mãe me trata, e a minha esposa sabe, que é como se fosse um bebezinho de 5 anos, mas olha aí para quem está do seu lado, diga assim, mas não mimado, com vontade, se você mima, aí é problema teu, diga assim, mas não mimado, porque uma coisa é você amar, outra coisa é você colocar limites. Você não precisa criar filho como Deus criou batata, você precisa impor limites, isso não e isso não. Isso é autoridade. Vai ter coisa dentro da igreja que nego vai retorcer o bigode, nego vai ficar bocudo, nego vai ficar carudo, mas o pastor não vai abrir mão, porque Deus colocou autoridade, e se você perder ela, você entrega na mão de Satanás. Quando você vê uma casa onde o filho faz o que quer, irmão, pode ter certeza que o casamento também vai embora. Que quando a mãe muitas vezes fala assim, ó, isso não pode, aí o filho vai pedir para o pai, aí o pai fala assim, pode, ela já fala assim, isso é uma banana. E da mesma forma é com o pai. Preste atenção, cadê o Emanuel? Está ali. Quantos anos ele tem? 10 meses. A autoridade não é do Emanuel, a autoridade é do Paulo Vitor, diga amém. A autoridade é da Fernanda, diga amém. É bom, é lindo, maravilhoso criar pequenininho e ver tudo bonitinho, você acha até bonito quando fala um palavrão, tem gente que dá risada, irmão. Mas preste atenção, esse filho vai crescer, diga amém, para a honra e glória do Senhor Jesus nos caminhos do Senhor, diga amém. Mas você tem que impor limites. Isso aqui não acabou, está tudo certo. Precisa impor limites. Na vida tudo tem limites. Na vida tudo tem uma regra, uma base. Na vida tudo tem os seus prós, os seus contras, e você tem que saber administrar isso. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco o Emanuel está colocando, eu ia falar um nome, mas não vou falar, que você vai se escandalizar. Porque é o nosso menininho, eu estou usando ele como exemplo porque talvez seja o mais novo que está aqui, mas tem o Benício ali também. Mas o Emanuel vai crescer, mas o Benício vai crescer, e se você não pôr limites, quando for depois você vai querer pôr e não vai poder mais. Aí você vai querer falar gritando com ele, e ele vai falar assim, oxe, mas não era quem deixava eu fazer? Eu fui criado dentro de uma casa onde meu pai chegava bêbado, e ele abria a porta assim, ó.
eu cresci vendo que isso para mim era normal. Eu cresci vendo que tratar a mulher de qualquer jeito era a coisa mais normal do mundo. Aí eu casei com quem? Com uma portuguesa. Não foi uma pizza, não. Foi uma mulher brava, virada num siri na lata, que colocou o pernambucano lá no lugar dele. Diga amém. Ela falou: aqui não, filho. Você pode ter vindo de Pernambuco, de onde você quiser, mas aqui tem limites. Quer viver comigo? É assim. Quer viver comigo? É me amando, me respeitando. Às vezes dá vontade de matar, mas não pode. Mas você tem que falar assim: é meu amorzinho. Diga amém. Ainda que às vezes o coração esteja... Mas é assim que funciona, porque tudo tem limite, irmão. Se você não colocar limites agora, depois você perde o controle. E quando você quiser colocar, já não pode mais. Não se tem mais filho, não se cria mais filho como antes, depois da internet, porque a melhor saída é: está aqui o seu celular, pega aqui, ó. O filho precisa olhar para você e ver você na posição de pai e na posição de mãe. Paulo está dizendo assim, ó: que bênção. Está ali, ó. Ver você assim, posturado. Você já ouviu uma pessoa dizer assim, ó: queria muito que meu marido fosse dentro de casa o que ele é dentro da igreja? Já ouvi muito. Já vi comentário de filho dizer assim: vamos pegar nossas coisas e vamos lá para a igreja. Porque dentro da igreja ele é um grande homem de Deus. Dentro de casa é um monstro. Que não sabe administrar. Deus te chamou hoje para vir nessa casa. Te escolheu a dedo para você entrar aqui, para você aprender que igreja é lugar de formar pai, filho, marido. Que não vai adiantar de nada, irmão, pregar aqui bonitinho, lindamente, e chegar em casa e dormir separado da esposa, lá no sofá, num frio. De nada vai adiantar. Vai, filho. Bom, então vamos seguir sobre a responsabilidade de filhos. Que a pregação não é só sobre pai, sobre mãe, é sobre família. Então, entra todos no contexto, porque aqui todo mundo é filho. Amém? Todo mundo é filho aqui, né? Você pode não ser pai, mas você é filho. Você pode não ser mãe, mas você é filha. E a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar os nossos pais. Você não precisa concordar com tudo, mas você deve honrá-lo. Porque a honra é que te dá a referência da família. Então, essa é a responsabilidade do filho, honrar os seus pais. E lá não está escrito assim: honra seu pai se ele foi um bom pai. É assim? A parte mais difícil é essa, é você honrar uma pessoa que errou com você. É você honrar uma pessoa que não deixou esse legado. Essa história linda que a gente vê de Timóteo. É você honrar a pessoa que você fala assim: mas o que ele fez por mim? É seu pai. Honre ele para cumprir aquilo que está escrito na Bíblia, para cumprir princípios bíblicos e para que você também seja honrado por Deus. Então, eu quero abranger essa palavra aqui, que nós vemos que Timóteo, ele não herdou dinheiro, ele não herdou riquezas. Ele herdou uma riqueza, mas vamos dizer assim, que seja espiritual, não foi nada físico. A herança que ele teve com a sua família foi algo espiritual, foi o ensinamento, foi o fundamento que levou ele para outros lugares onde o Senhor usou a vida dele para
pregar para muitas pessoas, para alcançar vidas, salvar vidas. Mas hoje eu quero também pregar para vocês. De repente você vai falar assim, tá, eu sou pai, mas eu não tive esse legado em casa. Ninguém me ensinou isso. Eu sou mãe, mas eu não tive essa oportunidade que Timóteo teve. Tá, eu sou filho, sou filha, mas eu não tive ninguém me ensinando dentro de casa. Então essa palavra é para você também. Porque isso não quer dizer que seu propósito foi anulado. Porque o Senhor, Ele constrói a nossa história a partir do nosso posicionamento. A partir de hoje você está recebendo informações, você está recebendo um direcionamento. Porque você vai falar assim, tá, eu não recebi nenhuma instrução em casa. O Senhor, meu pai não apresentou Deus para mim. Ele não me apresentou a fé. Ele não me direcionou na vida, tanto profissionalmente como espiritualmente falando. Mas hoje eu prego para você. Porque se a gente for olhar na Bíblia, tem muitas pessoas que deixaram um legado lindo, mas que não foi a família que estruturou. Que foi o próprio Deus que arquitetou. Vamos dar um exemplo de José. Ele até tinha uma família bonita, mas o que aconteceu com ele? Os próprios irmãos venderam ele. E Deus arquitetou, Deus honrou ele em outros lugares. Davi estava cuidando das ovelhas, quando o profeta fala assim, mas deve ter mais algum filho, porque todos que apareceram aqui na minha frente, nenhum deles Deus confirmou meu coração. O próprio pai esqueceu que ele tinha mais um filho e outro filho estava lá no campo cuidando das ovelhas. E próprio Deus arquitetou um legado lindo na história dele. Davi foi rei, foi um homem segundo o coração de Deus. Então não é porque você não teve esse legado, esse ensino dentro de casa, que seu chamado está por água abaixo. Eu venho hoje trazer uma mensagem para você. O Senhor te alcança e a partir de hoje, a partir de um seu posicionamento, Ele pode transformar a sua vida num lindo legado. Nunca é tarde para começar. Faça como Josué, que se posicionou e falou assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa história condiz um pouco com a nossa, porque nós não tivemos ninguém por nós também. Nós não tivemos esse ensinamento dentro de casa. Primeiro a gente quebrou a cara no mundo, depois que a gente aprendeu e nos posicionamos para construir um legado. Hoje nós estamos com essa estrutura de falar assim, não, hoje eu estou construindo um legado. As minhas filhas podem dizer que a gente está ensinando. Mas eu não tive essa oportunidade, assim como ele também não teve. Mas nem por isso está tudo perdido. O Senhor nos alcança e Ele constrói. Só que Ele constrói a partir de um posicionamento nosso. Então hoje que você possa se posicionar a partir de todas as informações que você recebeu, de falar assim, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que eu vivi no passado, não importa se eu tive instrução lá na minha infância ou não, não importa se eu já quebrei minha cara, mas a partir de hoje eu aprendo e eu começo a colocar em prática e eu me posiciono para viver grandes coisas que o Senhor tem para nossas vidas. E diante disso eu quero convidar vocês a se colocarem de pé, para que nós possamos orar. E nós vamos levantar um clamor pelas famílias hoje. Nós vamos orar pela posição de mãe, pela posição de pai, pela posição de filho, pela posição daqueles que não tiveram a oportunidade de aprender em casa, que não tiveram essa estrutura, que não tiveram dentro de casa alguém que ensinasse sobre a fé, alguém que ensinasse sobre Jesus, alguém que nutrisse suas raízes para que você pudesse falar, não, eu conheço Jesus. Mas hoje nós vamos orar, nós vamos apresentar cada um de vocês aqui. E que vocês saiam daqui hoje sabendo que podem construir um legado, que devem, a partir de hoje,
construir um legado familiar e que a fé dentro da sua casa vai alcançar gerações. Amém? Coloca o verso 6, só para a gente falar um pouco sobre isso que nós vamos fazer. Paulo está dizendo assim, ó, assim sendo, quero lembrá-lo de conservar viva a chama do dom de Deus que você recebeu quando coloquei as minhas mãos sobre a sua cabeça. Eu quero até fazer uma ressalva sobre isso aqui, que do nada eu vi um pastor falando em um podcast hoje cedo. Na hora que eu estava no avião vindo embora, por acaso eu vi um podcast de 1 minuto. E um pastor extremamente ignorante falou assim: tem gente que diz que vai colocar as mãos sobre a cabeça e vai transferir a unção que está nela sobre a pessoa, e não existe isso. Na hora eu já desliguei e falei assim: ignorante. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, assim sendo, eu quero lembrá-lo para você conservar a chama do dom de Deus que você recebeu. Chega aqui, Clérison. Paulo está dizendo assim, ó, eu quero que você mantenha a chama do Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida, a partir daquele dia que eu coloquei as mãos na sua cabeça, impus as mãos sobre você e transferi de Deus sobre você. Eu tenho algo a oferecer para o Clérison hoje, mas Deus tem. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas Deus tem. A minha esposa não tem nada para oferecer para vocês, mas Deus tem. E através da nossa oração, eu declaro sobre a tua vida e sobre a tua casa, que a tua família não será desfeita. Eu declaro que o teu filho crescerá, pode ir, na presença do Senhor. Eu declaro que a tua esposa será sim ajudadora, levantada por Deus para servir junto com você. Nós declaramos sobre a tua casa que você será um sacerdote de excelência na tua família, porque o Senhor nos trouxe nessa noite para dizer que a tua família é bênção do Senhor.